Olá, meus amados, passando aqui para fazer um resumo do terceiro e quarto dia do nosso desafio quaresmal na quaresma de 2026. Estamos lendo a Bíblia inteira em apenas 45 dias. É um feito extraordinário, eu tenho certeza que Deus está tornando a Bíblia diferente para você. Esses primeiros dias, esse inicinho assim, é um pouquinho mais desafiador, mas depois a coisa entra e fica intrigante, né? As Sagradas Escrituras. Mas ontem nós lemos dos capítulos 32 a 50 de Gênesis, concluindo o livro de Gênesis. Lemos também o livro de Jó, que é uma história fantástica. Concluímos o livro de Jó ontem. Hoje lemos Êxodo de 1 e 19 e Levítico de 1 a 14. Então, eu vou pegar a sequência de Gênesis até o Levítico para fazer esse resumo e faço o resumo do Jó separado à parte, tá bom? O que acontece? No capítulo 32, o que a gente está vendo? A luta de Jacó com o anjo, que é a luta de Jacó com Deus. Ele quer a sua bênção de qualquer jeito. Jacó quer a bênção, de forma que ele sai ferido na coxa e Deus muda o nome de Jacó para Israel. Não é mais Jacó, né? Então ele agora é chamado de Israel. E dali para frente, a posteridade de Abraão vai receber o nome de Israel, os israelitas, né? O Jacó, ele casou com 4 mulheres e por isso ele teve muitos conflitos, muitos, né? E o último filho que ele teve foi justamente Benjamim, com a sua esposa Raquel. E no parto de Benjamim, Raquel morre. Raquel morreu e na sequência a gente leu que o Jacó também morre, né? Aí a gente vai entrar na história linda, maravilhosa do filho querido de Jacó, que é o José. José era o filho mais querido de Jacó, ele recebeu do pai uma túnica que foi causa de ciúme, de inveja entre os irmãos, e por causa dessa bendita túnica que gerou ciúme e inveja nos irmãos, um dia os irmãos tramaram contra o José, né? E numa expedição que eles tinham saído, eles pegaram e venderam José. Na verdade, eles quiseram matar José, mas aí eles viram uma expedição de madianitas, né? Ismaelitas, madianitas, e pegaram e venderam ele. Primeiro jogaram ele na cisterna, fizeram uma sacanagem com o menino, mas depois resolveram vender o menino por 20 moedas de prata. Ele foi vendido. E aí o pessoal, os ismaelitas, acabaram vendendo o José para o Egito. Ele foi parar no Egito. E lá no Egito ele ficou pouco tempo e já foi preso. Por que ele foi preso? Porque quando ele chegou no Egito, ele era um camarada bonito, que chamava atenção. Tinha um camarada lá no Egito que ele era um gerente dos negócios do rei, chamado Potifar. E o José foi trabalhar na casa de Potifar. Só que a beleza dele atraiu a mulher de Potifar, e a mulher de Potifar quis ter o José para ela. Só que o José é um homem íntegro, santo, reto, foi fugindo da mulher, fugindo, até que a mulher forjou para ele, né? De forma que ela inventou que ele tentou violentá-la. E aí ele foi preso. Foi preso injustamente. Você percebe que José tem muitas características de Jesus. Você vê que o Antigo Testamento ele é todo assim, ele vai apontando para Jesus, né? O tempo inteiro. E aí ele ficou encarcerado lá com alguns presos do rei, né? Alguns condenados do rei Faraó. E no meio daquilo tudo, os presos começaram a ter sonhos e o José foi revelando os sonhos, né? E num daqueles sonhos, ele trouxe a revelação para 2 presos. Para um ele disse, olha, você vai sair e você vai ter o seu alvará de soltura, e para o outro, daqui no mesmo tempo que ele sair, você vai ser condenado e você vai morrer, né? Ele trouxe a revelação para os 2 e falou para o cara que vai ter a liberdade, ó, quando você sair e você estiver diante do rei, fala do rei de mim, fala de mim para ele, que eu tô aqui, eu fui condenado injustamente, pô. Só que o que acontece? O cara aconteceu exatamente como José trouxe a revelação do sonho. E aí o cara que saiu não lembrou de José. Foi viver a vida dele, foi trabalhar com o rei, né? Ele ganhou um privilégio de sair, né? E aí ele foi trabalhar com o rei e não lembrou de José. Acontece que o tempo passou e o rei começou a ficar incomodado com alguns sonhos. E ele começou a chamar os adivinhos, os agouros, os camaradas que era bom de sonho lá, para trazer a revelação do sonho para ele. Só que ninguém conseguia trazer a revelação do sonho do rei. E aí esse camarada que estava preso com o José, que tinha ficado preso com o José, lembrou do José, falou, ó, rei,
Tem um cara lá no presídio, lá na cadeia, lá, que ele é bom no sonho, ele é bom. O rei falou, manda trazer ele logo. Aí trouxeram o José. Quando o José é apresentado ao rei, ele dá a revelação perfeita do sonho do rei e fala, ó, são 7 anos de bonança, 7 anos que vai vir de muita provisão, e depois vão vir 7 anos de tudo que o senhor imaginar de ruim. Vai ser uma devassidão na terra. Então, o que o senhor tem que fazer? Junta nos seus celeiros, administra bem durante 7 anos, porque depois o Egito vai mandar na terra. O rei ficou impressionado com a sabedoria, com o dom de José, e o que fez? O rei coroou, nomeou José como o homem mais importante, falou assim, ninguém tem a inteligência que você tem para fazer isso tudo. E José, então, agora ficou o homem mais importante da terra. E aí aconteceu o que? Fome para tudo enquanto é lado, 7 anos de vacas magras, nem ficou feio. E o Egito juntando nos celeiros, o Egito bombando. E aí, a fome chegou na casa de José. O Egito agora começou a vender comida para tudo quanto é lado, que o Egito começou a ter provisão. E aí eles foram, os irmãos de José, foram para onde? Lá no Egito para comprar comida. Só que quando eles chegaram lá, quem estava administrando? O José que eles venderam para os madianitas. Só que eles não reconheceram José. Mas José, logo quando viu os irmãos, o reconheceu. Enfim, a história é muito linda, não dá para aprofundar, mas o que acontece? Resumindo, o José perdoou toda a família, perdoou todo mundo e trouxe todo mundo para dentro do Egito. Né? Nós lemos aí, depois você volta, lê de novo, que a história é muito linda, você chora, é muito bonito. Trouxe todo mundo para dentro do Egito. Eram 70 pessoas da família de José que entrou. O faraó deu eles tudo de bom, melhor terra, melhor tudo, deu tudo. O faraó amava José. Esses 70 que entraram no Egito começaram uma nova nação dentro do Egito. Assim nós terminamos o Gênesis. E aí entramos no livro do Êxodo. Né? E aí, começando o livro do Êxodo começa falando exatamente isso, que é o 4º dia. Que aqueles 70 entraram e prosperaram e multiplicaram ali dentro do Egito. O José morreu, o faraó morreu, todo mundo morreu. E veio outro faraó, e o outro faraó escravizou os israelitas. Aí, o que aconteceu? Foram 400 anos de humilhação. 400 anos, até que Deus, lá em Êxodo 3, levanta um homem chamado Moisés, né? O chamado de Moisés. Primeiro, Moisés foi uma história muito conturbada, né? Quando ele estava para nascer, o faraó mandou matar todas as crianças dos hebreus, dos israelitas, né? Por quê? Porque eles estavam prosperando, mandou matar todas as crianças. Lembra de alguma coisa? Veja, o Antigo Testamento todo, ele está voltado para a pessoa do Cristo, de Jesus. E aí a mãe de Moisés forjou e escondeu ele no rio, jogou ele na água, para que ele não fosse morto. E ele pôs ele num junco, né, dentro da água, assim, num cesto. E acontece que naquele dia a filha de Faraó foi banhar, foi tomar banho ali e viu a criança e pegou a criança, adotou a criança e criou a criança lá no reino, no palácio do Faraó, o Moisés, hebreu criado no meio dos egípcios. Ou seja, era Deus já preparando ele para a missão que ia entregar ele lá na frente. Lá em Êxodo 3, a gente vê o chamado na sarça ardente. Moisés tenta fugir de Deus e Deus, não, é você mesmo, é você mesmo. Enfim, ele recebe a missão, ele assume a missão e Deus dá ordem para ele ir no faraó, para pedir para libertar. E ele vai, o faraó, não, de jeito nenhum, não liberta esse povo de jeito nenhum. E vai, insiste, aí Deus começa a mandar pragas. Foram 9 pragas e nada do faraó aceitar, até que veio a 10ª praga, que é a praga dos primogênitos. Ou seja, do anjo da morte. Veio o anjo da morte e matou todos os primogênitos da casa dos egípcios. Os hebreus não morreram porque foi a primeira Páscoa. Deus pediu que eles matassem o cordeiro e com o sangue do cordeiro ungisse os umbrais da porta da casa deles. Esse era o sinal. Os hebreus marcaram as portas com o sangue do cordeiro. Glória a Deus. Vocês lembram de quê? Veja. E aí quando veio o anjo da morte passou por cima da casa dos hebreus e entrou na casa dos egípcios e matou todos os primogênitos, filhos, animais, tudo quanto era primogênito morreu nessa praga. E aí o faraó não resistiu e liberou o Moisés. E o Moisés então sai com o povo até que ele vai diante do Mar Vermelho e o faraó arrependeu. O faraó, não vou libertar esse povo, não, foi atrás. E aí o Moisés está diante do Mar Vermelho, né? E aí o faraó vai atrás dele
e ele então fica ali diante do mar e o mar se abre. O mar se abriu e o Moisés passou com o povo, e quando os egípcios vieram, o mar se fecha e morreram todos. Nós paramos aqui no livro... Aí beleza, eles atravessaram e chegaram ao Monte Sinai. E quando eles chegam ao Monte Sinai, aí ali Deus vai começar a dar a eles, colocar ordem. Porque a palavra que nós lemos fala que Deus quer dar a eles, quer fazer deles uma nação santa. Uma nação sacerdotal. Uau, nenhuma nação é sacerdotal, só a nação de Deus. Então, ali no Monte Sinai, Deus vai dar a eles algumas instruções. E dentre essas instruções, muitas delas nós lemos no capítulo 1 a 14 do livro do Levítico, no dia de hoje. Esse é o resumo de ontem e de hoje, mais o livro do Jó, que eu vou falar agora aqui para vocês. Também, nesses 2 dias, no terceiro e no quarto, nós lemos também o livro do Jó. O livro do Jó, ele é um livro muito interessante, e eu já dei uma pincelada, mas é bom lembrar que a gente lê ele aí no período patriarcal, porque ele, embora ele tenha sido escrito lá na frente, e ele tenha conteúdos que fazem referência de um tempo mais ali do período dos persas, ele narra a história de um patriarca. Fica muito claro por muitas coisas aqui, a idade dele, o contexto, como acontecem as coisas aqui. Então a gente coloca o livro do Jó aqui, né? Mas no inicinho mesmo, porque ele tem muita conexão com o tempo patriarcal. E uma das coisas que chama atenção é que Jó é um cara, um homem próspero, abençoado, família abençoada, ele chama atenção, aí o tal do Satã vem, né? Vem, e aí chega ali, começa a rondar e vem falar com Deus, e Deus fala, vixe, meu servo Jó, né, homem reto, íntegro. Aí o diabo fala, não, ele tá assim, porque ele tem tudo, tira dele para o senhor ver. E aí Deus permite que o diabo venha com algumas tribulações, tentações para a vida de Jó, e vai tirando dele tudo, e Jó não blasfema contra Deus. E aí depois ele tem saúde, e aí Deus deixa tocar, desde que não toque na vida dele, e ele toca na saúde, e Jó fica muito doente, mas não blasfema contra Deus. Até a esposa de Jó fala, não, larga esse Deus, abandona, esquece, mas ele não vira as costas para Deus. Aí aparecem 3 amigos de Jó. O que acontece? A gente tem... a gente ouve o comentário, a paciência de Jó, a paciência... Não, ele não foi tão paciente assim. Quando você lê o livro de Jó, você vê que Jó começa a impacientar, e aí ele começa a colocar Deus na parede, vai cobrando aqui, cobrando ali, e aí vem 3 amigos de Jó que querem dar lição de moral, mas 3 amigos que em vez de ajudar, não ajudou em nada. Ele faz maldade. Cadê o outro aqui, gente? Ele faz esses 3 primeiros. Na verdade, são 4 amigos, né? Esses 3 primeiros aqui são os abençoados que vêm tentar. Sabe aqueles que vêm tentar? Na verdade, a palavra certa para os 3, lacrar. Naquele tempo já tinha lacradores que eram os amigos de Jó. Ele faz maldade de sofá, os 3. E depois apareceu um outro lá na frente, né? Pior ainda, né? O último lá, o Eliú, né? Eu acho que é Eliú que ele chama também, né? Que vem tentar lacrar, e Deus depois vai... Eliú, exatamente. E Deus depois vai repreender os 4, né? Porque eles vêm tentando e Jó rebatendo, porque Jó sabe que ele vive, Jó sabe a situação dele, e que aqueles amigos ali não entenderam a situação, não entenderam. E aí, no final de tudo, Deus vai restituir Jó o dobro de tudo que ele perdeu. E ainda mais, vai dar ele mais 10 filhos. Né? Isso ele já com 140 anos de idade, Deus vai dar ele mais 10 filhos e multiplicar todas as bênçãos da vida dele. E ele vai viver, diz aqui, depois Jó viveu... Depois disso, Jó viveu 140 anos. Não é que ele tinha 140 anos, estima-se que ele tinha 140, porque vai viver a vida dele tudo de novo. Então, assim, Jó viveu mais 140 anos e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Depois morreu velho, saciado de dias. Então, esse aqui é um dos sinais que a gente coloca ele no período patriarcal, onde os homens viviam 300, 400, 500, 700, 900 anos, né? Então, esse é um dos sinais. Então, o que a gente percebeu no livro de Jó? Que realmente ele é um homem que foi temente a Deus, que não negou ele na hora da dor, mas que depois cobrou de Deus, sim. Né? Não foi aquela paciência que todo mundo fala aí, o homem paciente que suportou até o dia... Não.
Por isso, é muito importante a gente ler, para não ficar somente nos comentários do que os outros falam.